Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do nosso NEP Gisiel, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, dia 19/8/2025, nós prosseguimos com o estudo da Carta aos Gálatas, do 5º capítulo, hoje na terceira semana, dentro aqui do capítulo 5, né? Então, só relembrando aí os últimos versículos que a gente viu, aqui, ó, no capítulo 5, né, o 6º versículo, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. Corris bem, quem vos pôs obstáculos para não obedecerdes à verdade? E aqui o 8 é a partir do 8 que a gente vê hoje, né? Essa sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio que, unidos no Senhor, não tereis outro sentimento. Aquele, porém, que vos perturba, sofrerá a condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que sou ainda perseguido? Pois estaria eliminado o escândalo da cruz. Que se façam mutilar de uma vez os que vos inquietam. Então, os dois primeiros aqui a gente já viu, né? Hoje a gente vai ver o 8, vamos por aqui. Então, essa sugestão não vem daquele que vos chama, né? Porque ele tinha falado ali, corris bem, estavam indo bem, né? Quem vos pôs obstáculos para não obedecerdes à verdade? Então, a sugestão recebida por eles, que a gente viu aí nos estudos anteriores, né? Que eram os judaizantes que estavam ainda pregando a necessidade da circuncisão e de todos os hábitos exteriores lá, né? Então, ele fala, essa sugestão não vem daquele que vos chama, né? Então, o que ele está querendo dizer isso, né? Com relação à sugestão, primeiro, né? Eu coloquei o versículo aqui em cima, em vermelhinho, né? A gente está pensando no comecinho dele só. Essa sugestão. Então, como se vê, as influências e obstáculos que nos impedem a marcha nos chamam na forma de uma sugestão, acolhida pelo arbítrio do indivíduo, nunca um determinismo. Então, a gente exerce influências sobre as pessoas que estão à nossa volta, e nós recebemos influências das pessoas que estão à nossa volta, recebemos influências também, às vezes, não só de uma pessoa em si, mas de uma situação, de uma condição qualquer, recebemos influências do mundo espiritual, né? E recebemos influências, entre aspas, eu diria, também, das nossas tendências anteriores, dos nossos hábitos antigos, tudo isso são sugestões que às vezes aparecem na nossa cabeça, né? E o fato de a gente acolher ou não essa sugestão, é óbvio que depende do nosso livre-arbítrio. Nunca é um determinismo. O fato de você tender para, sei lá, vamos exagerar aqui, se voltar às drogas, não sei, nunca é um determinismo, mas é uma opção sua, uma sugestão que talvez tenha vindo na tua cabeça por você mesmo, ou influência de um ambiente ou de alguém, né? Mas acolher ou não, óbvio que depende da gente, né? Aí, prosseguindo mais um pouquinho aqui, aí ele tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que ele comenta a questão dos pensamentos que nos ocorrem, né? Porque a gente pode receber uma influenciação muito positiva ou uma influenciação negativa do mundo espiritual, né? A gente sabe disso. Então, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido,
tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, olha que interessante o que ele fala aqui. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, é interessante que ele fala, olha, na verdade não importa se você distingue, né, se os pensamentos são seus ou não. O que importa é a decisão que você vai fazer com relação a isso, né? Porque a sua responsabilidade vai ser no caso positivo ou no caso negativo. Da mesma forma, sendo seu o pensamento ou não, né? Então, na verdade, não importa estabelecer essa distinção, saber se é o seu ou não. Então, o que importa realmente é a nossa postura, né? É a nossa postura diante dessas questões aí. Algum comentário? Tem um texto aqui, do Emmanuel, né? Está no livro Servidores do Além, que o título é Entre as Falsas Vozes. Então, as vozes que nos chamam, né? Que nos trazem sugestões, né? Então, se a preguiça te pede, descansa. Responde-lhe com mais um pouco de esforço no trabalho que espera por teu concurso. Se a vaidade te afirma, ninguém existe maior que tu, o que você vai fazer? Retribui com a humildade, reconhecendo que a vontade do Senhor impera sobre a nossa e que não passamos de meros servidores da vida entre os irmãos de luta, onde estivermos. Se o orgulho te diz, não cedas, aprende a esquecer-te, auxiliando sempre. Se o ciúme exclama aos teus ouvidos, a posse é tua, guarda silêncio em tua alma e procura entender que o amor e o bem são glórias do céu extensivas a todos. Se o egoísmo te aconselha, retém, abre as tuas mãos e distribui o bem a todos os que te cercam. Se a revolta te assevera, reage e reivindica os teus direitos, espera a justiça divina trabalhando e servindo com mais elevada abnegação. Se a maldade te sugere, vinga-te, considera que mais vale amparar sempre ao companheiro quanto temos sido auxiliados por Jesus, a fim de que o amor fulgure em nossas vidas. Os falsos profetas vivem nos recessos de nosso próprio ser. Surgem cada dia invariáveis na forma de intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos o coração a cerrar-se contra nossa consciência. Se aceitamos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o seu ensinamento e apliquemo-nos à prática de suas lições divinas. Ouvidemos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade ou da má-fé que nos enrijecem o sentimento. E de coração unido à vontade do Mestre, vendo a vida por seus olhos e ouvindo os nossos irmãos por seus ouvidos, estaremos realmente habilitados à posição de intérpretes do seu divino e infinito amor, onde estivermos. Então, vem bem, eu acho interessante todos os textos dele, né? Ele sempre cita muitos exemplos, né? Muitas situações, às vezes, diferentes, né? Que a gente às vezes não vai lembrar quando só se lança a questão assim, né? Então, vejam que as sugestões vêm de fora e vêm de dentro também, né?
e sejam elas de fora ou de dentro, nossa ou de outrem, não importa de onde venha, importa qual é a nossa decisão, qual é a nossa postura diante daquela sugestão, né? Tudo bem? Prosseguimos. Então, no mesmo versículo, ele fala, né? Essa sugestão não vem daquele que vos chama. Muito bem, o Cristo, como todos os seus mensageiros, nos chamam ao bem, à renovação, à caridade. As forças contrárias ao progresso, em nós e fora de nós, por outro lado, nos chamam à inércia, à rebeldia e à estagnação. Quer dizer, ele vem aqui, esse pedacinho aqui vem reafirmar o que a gente falou lá, né? A gente tem, tanto o Cristo quanto os seus mensageiros, sempre dão sugestões ótimas, né? E as que estão contra o progresso, as sugestões não são tão adequadas, mas cabe sempre a cada um de nós a decisão aí, a postura, né? Aí uma fala de Pedro aqui embaixo, com efeito para isso é que fostes chamados, pois que também Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, a fim de que sigais seus passos. Então, não vem daquele que vos chama, né? Aquela sugestão que eles estavam recebendo, né? Os Gálatas, realmente não teria vindo nem do Cristo, nem dos seus mensageiros, né? E aí, eu coloquei aqui um texto do Emmanuel, é um texto que a gente já viu aqui em outras situações, em outras passagens, mas que tem bem a ver com com o que a gente está vendo agora, né? Está no Caminho, Verdade e Vida, a quem segues. E ele comenta Paulo, mas vós não aprendestes assim a Cristo. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente do plano material receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata aos círculos de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Tudo bem, criançada? Fala, querida. Eu estava pensando aqui, né, com relação às sugestões. É muito complicado, né, porque a gente vê muitas sim, verdades, quase verdades, jargões, né, assim, de conceitos evangélicos, mas trazendo assim no seu bojo, né,
intenções variadas, né? Então, às vezes, você vê ali um versículo, você vê ali uma fala de Jesus, você vê, né, alguns comandos nesse sentido, mas a intenção é isso que a gente precisa analisar, né? Porque qual é a intenção, qual é a busca, qual é a finalidade, o objetivo desses chamamentos, né? Dessas sugestões que estão chegando a nós. Me lembrei muito dos falsos cristos e os falsos profetas, Uhum, porque a gente está exatamente. num tempo, né? Quer dizer, todo tempo eles existiram, mas a gente está num tempo que a, a demanda, né, as redes sociais aí trazem né, muitas possibilidades de informação, ou falsas informações também, e a gente tem que ter um cuidado extremo. Às vezes você está lendo alguma coisa muito interessante, e ali, né, determinado ponto ali, a coisa distorce de uma forma, né? Então, a gente tem que estar com essa compreensão maior, né? Que Paulo fala para os Gálatas, né? Qual a sugestão que a gente está, né, recebendo, que a gente está dirigindo, que a gente está deixando se influenciar, né? Porque a do Cristo é aquela influência boa, é a caridade, é o respeito, né? É a solidariedade, a fraternidade, e tudo que foge disso a gente tem que ter muito cuidado, e estar sempre atento, vigiar e orar. É É isso. bem isso mesmo, né? Opa, pode falar. Não, É, não queria falar, pode falar, Val. é muito bem lembrado da questão dos falsos profetas, né? Eu ia falar, inclusive, isso, né? Porque tem tantas sugestões realmente que aparecem por aí, como inovações, como grandes descobertas, né? Que a gente precisa realmente tomar cuidado, essencialmente com as leituras, né? Com coisas novas que aparecem por aí, a gente tem que tomar cuidado, sim, muito cuidado. Fala, meu querido. Nós somos muito fácil seduzíveis por um presente bonito, né? Bem Uhum, embalado, com aquele laço dourado, né? É isso? é A isso gente mesmo. é muito suscetível a isso, porque os estímulos externos vêm na direção daquilo que a gente quer. Agora, eu aprendi uma coisa: todo aquele que contraria o que o mestre falou, uma passagem muito simplória, mas de uma profundidade fantástica. O significado dela é fantástico para nossas vidas. Meu reino não é deste mundo ainda. 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 Esse ainda é toda a diferença do que ele deixou para gente. Se alguém fala que o planeta está perdido, que as coisas estão perdidas, o nosso futuro é incerto, não devo ter esperança, está indo contra o que justamente Jesus falou. É questão de ele ficar dentro de nós. E ainda não está. Isso é muito forte. Então, qualquer um que fale contrário a isso é um falso profeta. Concordam ou não? Concordo plenamente. Tanto no ainda quanto nos laços dourados. Você falou, né? Porque realmente, às vezes vem com uma embalagem maravilhosa, né? Uma, um marketing, né? Um marketing muito grande. Então, é, cuidado sempre é importante, né? O vigiar, né? Sempre a fé raciocinada, né? Que Kardec coloca para a gente. E para poder ter esse discernimento, há que se realmente estudar um pouquinho, né? Já se? Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou aqui lembrando que o bem é discreto, o bem é silencioso. Já o mal, ele faz estardalhaço, ele faz sua autopropaganda. Eu acho que também é uma variável, um aspecto a ser considerado. É Com apenas essa minha observação, minha certeza, né? E o bem, na contribuição. verdade, ele não precisa de propaganda, né? Ele por si só é a propaganda, né? É a divulgação. Então,
Mas vamos seguir mais um pouquinho? E por falar em pouquinho, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí é muito interessante essa parte, né? Esse versículo, porque primeiro ele fala um pouco de fermento, né? E a gente lembra aí, com essa palavrinha, a gente lembra das pequenas coisas do grão de mostarda, da parábola do grão de mostarda, a gente lembra das nossas pequenas, a nossa grande missão está nas pequenas coisas, às vezes, né? A gente sempre fala isso, né? Nos pequenos atos, em como você se relaciona com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com o transeunte, com alguém na rua, no supermercado, onde você passar, no centro. Enfim, são pequenos atos que podem fazer a diferença, né? Agora, um pouco de fermento leveda a massa. A gente acabou de falar de sugestão, por exemplo, né? Às vezes, uma pequena sugestão, ela pode levar, dependendo da sugestão, ela pode levar para 2 caminhos completamente diferentes. Olha, uma coisa que um exemplo bem, às vezes você está num grupo, às vezes você faz um comentário sobre alguma pessoa, sem maldade, faz um comentário, aconteceu tal coisa, sei lá, não sei, algum comentário. Dependendo do grupo que está ali, da intenção daquele grupo, aquele pequeno comentário pode virar um problema de maledicência gigantesco. E você nem fez com maldade, vamos dizer, simplesmente comentou alguma coisinha que aconteceu, sei lá, qualquer coisa, né? Da mesma forma, uma pequena sugestão, às vezes, pode realmente modificar positivamente alguma pessoa, alguma situação, né, um grupo. Então, um pouco de fermento leveda toda a massa, a gente tem que pensar nos 2 sentidos, que um pouquinho pode trazer uma coisa muito boa ou um pouquinho pode trazer uma coisa muito complicada, né? Tem esses 2 aspectos que a gente pode avaliar, né? Mas vamos ler um pouquinho aqui, depois a gente faz mais algum comentário. Então, um pouco. Com essa expressão, deseja-se ressaltar o potencial e o caráter progressivo de nossas mínimas ações no ambiente do bem ou do mal. Como um grão de mostarda, que quando semeado sobre a terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra, quando semeada, sobe e se torna a maior de todas as hortaliças. Viu também uma viúva pobre, colocando ali 2 leptos, e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre, colocou mais do que todos. Então, foi um pouquinho só aos olhos de quem estava vendo, os olhos dos fariseus, dos doutores da lei, sei lá, que talvez tenham até, né, assim, zombado daquela pobre viúva, né? Entretanto, para ela, aquilo foi o melhor que ela podia oferecer. E Jesus comenta que teve um valor muito maior do que grandes fortunas que podem ter sido colocadas ali, que eram supérfluo, né? Era completamente desnecessário para as pessoas, mas aquelas 2 moedinhas para ela eram muito valiosas, né? E mais um pouquinho com relação a isso, né? Esta é mais uma colocação do apóstolo que nos permite fazer importantes considerações. O fermento aqui, como em Coríntios, que ele comenta a mesma coisa, né? E em Mateus 16:11, quando ele fala: cautelai-vos, porém, do fermento dos fariseus e saduceus, tem uma conotação negativa e refere-se a um sentimento de corrupção. Ao contrário, em Mateus, o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 sacas de farinha até estar toda fermentada a massa. Então, ele mostra em dois aspectos diferentes que
que ele cita o fermento, né? Uma falando de corrupção e outra falando que realmente aumentou ali a massa necessária, né? Tiago 1:14 e Lucas é amplamente positivo, pois Jesus assemelha o reino dos céus ou de Deus ao fermento. Uma mínima quantidade de fermento tem a capacidade de levedar uma quantidade muito maior de massa. Podemos compará-la ao sentimento. Um sentimento bom ou ruim pode muito realizar de acordo com sua qualidade. Por isso, temos no Evangelho o fermento sob 2 aspectos. Paulo, aqui, chama a atenção para o cuidado que devemos ter com as influências negativas. Ele tinha acabado de falar das sugestões, né? Pois tanto quanto uma mínima fagulha, se encontrar combustível apropriado, pode disparar uma grande explosão. Um mau sentimento realiza o mesmo no campo das relações. Essa história aí do combustível, né, é o exemplo que eu acabei de falar da questão da maledicência, né? Às vezes, um comentário pequeno que podia simplesmente encerrar ali, né? Ter um ponto final depois do comentário, dependendo do grupo de pessoas que estivesse ali. Mas se encontrar um local favorável, ou seja, se encontrar combustível apropriado, vai disparar aí uma grande complicação, né? Uma grande maledicência. Então, a gente tem que encarar a questão do fermento sob os dois aspectos, né? Porém, não sejamos negativo nem pessimista, pois, do mesmo modo, um sentimento em afinidade com o Cristo tem o poder muito maior de gerar um grande bem. Não é por outro motivo que Jesus, nas referências já citadas, narra a parábola do fermento, dizendo ser o reino dos céus semelhante ao fermento, colocado em maiores partes de farinha. Emmanuel nos afirma em sua bela obra Pensamento e Vida que vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. O que nos leva a depreender que muitos assimilam também os nossos pensamentos, pois se somos influenciados, também do mesmo modo temos o poder de influenciar. Ele cita a questão do pensamento, um puro sentimento, puro pensamento, né? Assim, para o espírita, a vigilância deve ser considerada a todo instante, para que possamos estancar essa influência negativa e, ao mesmo tempo, influenciar positivamente através da oração, trabalho na esfera do bem. Considera ainda o iluminado autor espiritual, em outro capítulo da mesma obra, ao discorrer sobre a obsessão, que no início ela é simples e sutil. Hoje é um pingo na sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso. A questão da obsessão realmente é isso, né? Ela parece muito sutil, mas ela pode chegar a estágios completamente terríveis, né? Fala, meu querido. A gente vai lendo, quando a gente começa a ler outras ciências, né, psicologia, por exemplo, com a Joana, né, e é mais aquele livro, né, A Luz da Psicologia Profunda, a gente vai vendo como é que o mestre nos ensinava a importância do micro, né, para se atingir o macro, né? Quando você pede, quantos pães tens? Quantos peixes tens? O que você pode fazer? Pequeno. E a psicologia fala exatamente disso. Como isso influencia a gente ir vencendo etapa a etapa. Etapa a etapa. A gente não valoriza isso. Uma das coisas que mais chama atenção é esse ensinamento da psicologia, falando que a vitória tem que ser comemorada pequena.
Isso que o nosso mestre falava. Aos poucos você vai conseguindo. Nós queremos atingir, né, o final de uma evolução de uma maneira rápida, como se quisesse dar um salto. E não existe isso. Não existe esse salto. Né? E a gente olha para a gente com a nossa limitação e vê um problema. Na verdade, nossa limitação não é um problema. A nossa É, limitação é que vai levar a vitória, vitória, vitória para poder conseguir. Mas como esses espíritos, né, de luz que vêm até nós, na Terra, como é que eles conseguem perdoar e trabalhar tão dignamente? Porque eles foram fazendo aos pouquinhos. Não tem outra. Isso é é. uma coisa que a gente não consegue entender, né? É degrau por degrau, né, Kleber? Que a gente atinge lá a altitude, né? É degrau por degrau. A escada não tem um degrau que você não consiga alcançar. É um degrauzinho pequeno, passo a E, passo. e Paulo fala sobre isso, né? Paulo pegou esse espírito, né, vamos dizer assim, né? O espírito da lei, ele consegue, ele escreve, fala, prega nesse sentido, né? De o pequeno, fazer o bem, está sempre É. pensando, agindo no bem, pouco a pouco. E a gente não pega isso é uma filosofia muito profunda. É, a gente, quer ver, se você pensar, por exemplo, no romance Renúncia, né? Ela era um espírito já elevado que não precisava encarnar, né? Foi alertada, ela pediu para encarnar, foi alertada que ela poderia se equivocar, cair, né? Mas o que que ela fez? Não eram pequenos atos de cuidar de enfermo aqui, cuidar de enfermo ali, cantar ali na beira da igreja, ajudar o irmão e não sei o que, não foram. Se você comparar, são coisas que, não é? Não são, não é, ela não deu um salto tremendo, não, ela foi dia a dia, dificuldade a dificuldade, ela foi vencendo uma, né? Apesar de que é um exemplo tão grandão, né, que mas é por E aí a gente também. vê, eu tô revendo aquele, eu parei naquela série de Chosen, né? A Ah, gente vê ali o Jesus sendo retratado de forma humana. humana. E É. a gente vê as coisas, não é tão difícil a gente mudar. Uhum. Tem que ter algo, porque tudo é feito para a gente vencer. Depende de nós, né? Depende de nós. Depende de nós. Depende de nós. É isso Depende de aí. nós. Não tem uma música assim? É como, é como fala uma colega aí, acho que a Sueli vai lembrar, uma colega nossa do grupo aí da segunda-feira, ela sempre fala, né, que a doutrina espírita trouxe duas informações muito importantes para a gente, né? Uma, uma muito boa e a outra não tão boa, né? A boa é que depende de nós. E a não tão boa, né, a ruim, é que só depende de nós, né? Só depende de nós. Então, só depende de nós. Tudo, tudo. Vamos seguir mais um pouco, gente. Olha, tem dois textos do Emmanuel, agora aqui na sequência, falando do fermento, tá? Então, aqui, ele coloca aqui um versículo de Coríntios, mas é exatamente a mesma coisa desse que a gente acabou de ler aqui, né? Porque o versículo é: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Leveda a massa toda, né? Quer dizer, é a mesma coisa, né, do que a gente está vendo. Então, vamos lá. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal.
Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos, maiormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Olha, pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. E o seguinte também fala do fermento, né? Na verdade, ele comenta o mesmo versículo, tá? Os dois textos são no Fonte Viva. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Emmanuel. Então, no primeiro texto, ele fala que nós estamos aqui no meio de tantas pessoas, que recebemos a influência de milhares de pessoas, e também influenciamos as outras pessoas, todas as pessoas também, né? De alguma forma, às vezes apenas por um pensamento, por um sentimento. Então, aqui ele fala que já que você tem ciência, que você pode influenciar o outro, que você cuide, que você acautele, né? Se acautele quanto à qualidade dessa influência que você pode exercer. Se nós já temos esse conhecimento, isso gera uma responsabilidade. E a responsabilidade é cuidar da qualidade da nossa influência a todos que nos rodeiam, né? Comentários?
É interessante quando essa passagem era lida nos estudos que a gente fazia, sempre alguém pensava essa passagem, levedar a massa toda, no sentido negativo, né? Uhum. Sempre em estragar, em deixar podre, né? Inutilizar. E ela tem um significado muito positivo. Podemos Sim, influenciar positivamente. Mas a gente fica muito ligado, né, do lado do aspecto negativo. Isso também nos bota para baixo, né? Nos tira, nos esconde a força que a gente tem de modificar as coisas. É engraçado isso, né? exato. É uma coisa impressionante. Igual aquela passagem do Simão Pedro, né, que andou sobre as ondas daquela passagem, né, do Mar Revolto, né? Ele Hum, sai e anda. É, Mas ele anda um trecho lá qualquer, pequeno, mas assim, mas andou. mas eu não. Né? Enquanto ele estava olhando para Jesus no horizonte, ele consegue andar. Daqui a pouco ele começa a cair em si, eu não sou capaz. Como eu posso fazer isso? E as pessoas guardam a parte negativa, da É. incapacidade, que ele falhou. É interessante isso, tem que estudar isso. Essa passagem, né, é muito legal, essa que você falou, né, de Simão Pedro, porque mostra que nós, assim, uma capacidade grande que nós temos dentro de nós e que nós não temos noção dessa capacidade, né, dessa potência que a gente ainda tem e que assim, que está latente dentro de nós e que nós precisamos desenvolvê-la. Afinal, ele falou, vós sois deuses, né? Então, está tudo aqui latente. A centelha divina está aqui dentro de nós. Só precisa ser alimentada, né? É, Alimentada. Valdete, até a compreensão disso, né? Na verdade, ele quis dizer que nós somos seres divinos, É, mas ainda numa experiência humana. sim, Acho que é entendimento do que foi falado. é isso. Jaci? Sim, é, é bem interessante o que o Kleber falou, porque é o fermento que faz o pão, é que faz a levedura do pão. E o sentido do pão é a alimentação, nos alimenta, alimenta o corpo, né? E tem todo o simbolismo da última ceia de Jesus, a importância do pão. Então, o fermento realmente, Kleber levantou um ponto assim que eu achei muito feliz. E me lembrei de outra passagem do Evangelho que comenta que a crítica ela destrói, enquanto que o incentivo, o elogio sincero, ele produz um movimento no sentido de levantar o irmão, de nutrir. Então, eu pensei no fermento assim, nesse mesmo sentido, ele ser colocado como o apoio, como o enlevo, como oportunidade de crescer, de crescimento. É somente isso. Obrigada. Já assim, é a vida, né? O É, pão é a vida. pão é a vida. Ele é simbólico na Igreja Católica, ele é simbólico em todos. Repartir o pão tem um sentido muito profundo, muito fraterno, né? Muito amoroso. E está lá no Pai Nosso, né? Significado Exatamente, material e o significado foi espiritual. exatamente. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, né? É isso aí. Então, muito bonito essa visão do fermento, gostei muito mesmo. Obrigada, Kleber. Muito bom, pessoal. Vamos lá. Mais um versículo para nós aqui. Confio que, unidos no Senhor, não tereis outro sentimento. Aquele, porém, que vos perturba, sofrerá condenação, seja quem for. Então, como sempre, vamos por partes, né? Primeiro, unidos no Senhor. Então, confio que unidos no Senhor. A união
É um elemento fundamental de proteção, a união ao Senhor, né? De proteção, garantia de êxito no trabalho e também finalidade do evangelho. Mas não qualquer união. Por interesse ou egoísmo, não. E sim, união no Senhor. Fraternidade, abnegação, a igreja, a comunidade. A eclesia, né? E a comunidade. Ou seja, unidos ao mundo maior, né? Pai Santo, o Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste, para que sejam um como nós somos. Para que sejam um como nós somos. Então, a união com o Pai, que ele fala aí, né? Com efeito, o corpo é um, e não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Então, como se todos nós estivéssemos, todos nós unidos ao Cristo, né? É como se fôssemos um corpo só, uma união só, de amor, de fraternidade, de cooperação, né? Claro. Aí tem uma fala do Espírito da Verdade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não vieste dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá. Antes de prosseguir, porque o versículo tem, né? Confio que, unidos no Senhor, não tereis outro sentimento. Aquele, porém, que vos perturba, sofrerá condenação. Né? Então, mas ai aqui no final, né? Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de os amparardes? Como suplicais graça, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já se recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. E voltando ao versículo, né? Tá ali, confio que unidos no Senhor não teríeis outro sentimento. Porque eles estavam tendo outro sentimento por conta da influenciação que eles estavam recebendo, né? Então, outro sentimento. Paulo retoma aqui o fermento e nos diz que, unidos no Senhor, não alimentaremos outro fermento que não o do amor, da fraternidade, da abnegação, que faz crescer a massa sem que ela perca a coesão, a união. E um texto sobre união, né? Que está na Seara dos Médiuns. Compadece-te e ajuda, a fim de que possas servir na união para o bem. Não fosse a bondade do lavrador que ampara a semente seca, não receberias na mesa o conforto do pão. É tão bem lembrada essa questão dele aqui. Não fosse o trabalho do operário que assenta tijolo por tijolo, não disporias de segurança no alicerce do próprio lar.
Isso acontece nos elementos mais simples. Repara, porém, a atitude da vida para que ninguém falte à comunhão do progresso. Não condena ela o paralítico porque não ande, dá a cadeira de rodas. Não malsina os olhos enfermos, brune lentes protetoras. Não relega os mutilados à própria morte, faz recursos mecânicos. Não se revolta contra os ignorantes que lhe torcem as diretrizes. Acende a luz da escola. Não aniquila os loucos que lhe injuriam as leis. Acolhe-os generosamente no regaço do hospício. Imitando o sentimento da vida, sejamos uns para os outros, quando preciso, a muleta e o remédio. Ouvidemos os defeitos do próximo, na certeza de que todos nos encontramos sobre o malho das horas, na bigorna da experiência. Tolerância é um cimento da união leal, e só a união faz a força. Entretanto, há força e força. Reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Congregam-se milhões de fagulhas e formam o incêndio. Pensa um pouco e entenderás que é sempre muito fácil ajuntar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma é que nos será possível, em verdade, fazer a união para a força do bem. Quando ele coloca aqui no começo, né? Não fosse a bondade do lavrador que ampara a semente seca, não receberias na mesa o conforto do pão. Não fosse o trabalho do operário que assenta tijolo por tijolo, não disporias de segurança no alicerce do próprio lar. Então, se a gente começar a observar, né, a questão da roupa que você veste, quantas pessoas não tiveram que trabalhar para você ter o agasalho que você tem hoje, né? O computador, tudo que você tem à sua volta, ele foi fruto do trabalho de muitas outras pessoas, né? Então, que a gente possa trabalhar da mesma forma, retribuindo todas essas coisas, né? E tem um outro aqui do Emmanuel também, com relação à questão da união, né? Ele comenta ali outra fala de Paulo, né? Procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemeroso. Ah, menino. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua e reportastes a união como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo e à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que, só pelas raízes do entendimento, pôde sustentar-se a árvore da união fraterna que todos ambicionamos robusta e farta.
Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia à face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. E aí? Essa questão da união, né, a gente não vive, união, perdão. a gente não vive só de forma alguma, e a gente tem uma dependência muito grande de outras pessoas que a gente nem tem noção que tem. Nem tem noção que tem. Fala, querido. Essa compreensão acho que modificaria, pelo menos pavimentaria uma base de mudança bem forte, né? Estamos todos ligados. As pessoas acham que isso é uma mera frase filosófica, bonita, né? Mas não é. Aqui tem uma coisa importante, né? A unidade do espírito, vínculo da paz, né? O que é a paz, né? Esse conceito aí é tão, hoje em dia, se fala tanto, e Jesus deixou claro que não era a paz do mundo, mas a gente procura a paz do mundo, né? É isso mesmo. Fala, querida. Eu lembrei de uma mensagem de Paulo, não sei se é assim que fala, que quando ele diz, em tudo dai graças, né? E aí você, lendo aí, né, todo esse, discorrendo aí sobre esse texto de Emmanuel, a gente vai vendo o motivo mesmo que a gente tem, né, que dar graças em tudo, não só nos momentos bons, né, mas em todas as experiências, além de toda essa cadeia, né, de pessoas, de recursos a nosso favor, nós temos também o aprendizado, né, de tudo isso aí. Então, em tudo dar graças mesmo. A gente tem que ser muito, né, grato à vida, a Deus. Achei lindo esses textos. Bela lembrança, Sueli, bela lembrança. Em tudo dai graças, realmente. Que se a gente, né, não para pensar nisso, é difícil, as pessoas não param para pensar nisso, né? Do quanto a gente depende dos outros aí. Nossa! Quanto a vida de um influencia na vida do outro. Ainda no mesmo versículo, gente, vou ler de novo o versículo, né? Confio que unidos no Senhor não tereis outro sentimento, e aquele, porém, que vos perturba, sofrerá condenação, seja quem for. Então, o vos perturba aqui, né? Quem que perturba aí, né? No caso, é lógico que Paulo está falando dos judaizantes lá, que chegaram com aquelas sugestões e tal, né? Mas vamos pensar na perturbação em si, né? A lei divina é zeladora da harmonia, do bem-estar coletivo. Qualquer afastamento dessa lei gera perturbação, interna e externamente, que precisará ser sanada. O mundo, tudo no espaço gira, assim, tudo está dentro da lei divina, que é, como ele fala, zeladora da harmonia, né, de tudo caminha, né, não tem um planeta que fica rangendo, nada, está tudo certinho, né? E isso é o que acontece à nossa volta também, no nosso organismo também. Então, quando alguma coisa perturba, vamos dizer assim, até no nosso organismo, ela tem que ser sanada. Né? Quando você vê algum desequilíbrio dentro do seu organismo físico, tem que ser sanado. Né? E assim
expandindo para todos os aspectos, né? Então, vamos para Emmanuel, não perturbeis. E é interessante que ele comenta um versículo, né? Olha, portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. E que, na maior parte das vezes, esse versículo é encarado com relação ao matrimônio, né? Mas ele vai analisar aqui, a gente vai ver que interessante a análise dele, né? A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração, ou seja, das questões matrimoniais, né? Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Isso aqui não tem nada a ver com matrimônio, vamos dizer assim, né? Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. Tanto é que nós estamos encarnando e reencarnando para corrigir e restaurar tantos desequilíbrios que nós provocamos, né? A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou, corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador. Depois de haverem separado o que Deus juntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Eu achei fantástico esse texto. Opa, alguém quer comentar alguma coisa? Interessante, ó, no sexto ali, né? Não separeis o que Deus juntou, corresponde também a não perturbeis o que Deus harmonizou. Então, a criação divina, ela corre harmoniosa sob todos os aspectos, né? Quando você foge a essa lei divina, de alguma forma, você vai ter que refazer, restaurar, regenerar, né? Fala, querido. Eu estou vendo aqui no item 130 da Fonte Viva de Emmanuel, na esfera íntima, né? Em que ele traz aqui uma primeira carta de Pedro. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Olha, aqui também está falando da solidariedade. Tudo que a gente, mesmo que você saiba pouco de vida, passa como um fermento para que positivamente ajude o outro, né? Está tão claro, né?
Muito claro mesmo. Muito bom, Lino. Muito bom. Claudete, Gente, oi, licença, querida. eu Fala. tô aqui encantada com o estudo de hoje, assim, com tanto Ai, aprendizado, obrigada. verdade, Que muito, e bom. assim, e a gente vai refletindo, refletindo, e chega à conclusão que, assim, que tudo tende, isso é um determinismo, nós não podemos desgarrar em nada do que Deus estabeleceu para nós, Sim. gerando sofrimento, gerando caos, gerando necessidade de recompor tudo. E eu fico pensando assim nas palavras de Jesus. A minha vontade, a minha fome, fome não, como é que é? A minha vontade é cumprir o que O Deus. meu alimento é fazer a vontade de Deus. Isso, e é isso que, né, é isso. Enquanto a gente não conseguir alinhar, né, os nossos desejos, a nossa vontade, o nosso pensamento, as nossas atitudes, a esse determinismo que está em nós, que é a lei dele, para não existir desarmonia, a gente gera o caos, a gente perturba a paz, perturba o outro, perturba o universo. Eu estou encantada com o estudo de hoje, estou aprendendo tanto, mais tanto. Que bom, querida. Isso me faz lembrar também, a gente viu uns estudos atrás aí sobre a pedra fundamental, lembra? A pedra angular. A pedra angular é o que sustenta, lembra? A pedrinha que fica em cima da construção, né? Se você tira aquela pedrinha, a construção toda cai. É isso? E a pedra angular, ela representa o ensino do Cristo. Então, ele fala que todos que rejeitarem, né, essa pedra angular, eles vão ser esmagados. Por que vai ser esmagado? Porque tira a pedra, cai tudo ali. Então, tudo que não é construído seguindo as leis divinas, seguindo o Evangelho do Cristo, vai ruir, né? Primeiro a Soraya, depois o Kleber. Estava pensando, né, como que as teorias, né, da ciência, elas demoram, né, para chegar na reflexão tão ampla que o Evangelho traz, né? Então, quando você falou de quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição, tem uma teoria que é a da constelação familiar, que ela trabalha um pouco essa questão da desarmonia. E aí ela também trabalha nesse sentido da recomposição. Então eu achei muito interessante, porque coincide muito com o que fala a constelação familiar. Muito legal, muito bom. Kleber? O que a senhora está falando? Exatamente isso, a gente entender o que Jesus falou de leis naturais, né? Então, a gente vai olhando os conhecimentos, eles se tocam. Todos os conceitos estão na mesma direção de construção. Tem uma frase aqui nesse mesmo, na esfera do íntimo do Emmanuel, que fala do nosso talento que a gente vai desenvolvendo, né? Para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. O nosso salário é a elevação. Cada vez que a Que gente se bonito. movimenta, o salário é a elevação. Que coisa fantástica. Emmanuel, tem hora que ele ataca a gente assim de uma maneira tão bacana, né? Lindo isso, o salário, o nosso salário como é É que o é? salário da Repete para mim. elevação. O salário da elevação. Muito legal, muito bom. Assim, ó. Quer ver? Ele fala da esfera íntima, e aí tem 130 do Fonte Viva. Cada criatura desenvolve talentos para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Legal. Muito legal. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Muito legal. Muito bom. Bom, pessoal, aí, no mesmo versículo, né? Eu vou ler de novo o versículo, ó. Confio que, unidos no Senhor, não tereis outro sentimento. Aquele, porém, que vos perturba, sofrerá condenação, seja quem for. É a lei de causa e efeito, né, gente? Consequências naturais da lei, que visam o reequilíbrio, o reajuste de propósitos e caminhos
que é o que a gente está falando aí, né? E no Livro dos Espíritos, uma pergunta, mas será necessário, olha, interessante isso aqui, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Será que ele fica anotando tudo lá, cada coisinha que a gente faz, né? E é muito interessante. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim se passa em tudo. Continuando. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bom e do bem, idealizados pelo arquétipo humano, sendo homem-deus por Jesus Cristo. Que é castigo? A consequência natural derivada deste falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgastá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem, por fim, a reabilitação, a regeneração. Bom, acho que a gente até já comentou, né, a respeito dessas coisas. E o seja quem for, é seja quem for realmente, né? A lei não pode estabelecer prerrogativas especiais, sobretudo no que diz respeito a cargos, títulos, autoridades, poderes transitórios, todas são por ela medidos segundo suas obras, que é meio óbvio, né? Quanto a mim, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que sou ainda perseguido? Pois estaria eliminado. Quer dizer, aqui ele está sendo meio irônico, né? Porque estavam falando, alguém estava dizendo que ele ainda pregava a circuncisão, assim, desvirtuando um pouco o posicionamento dele, porque ele colocava como que se você quisesse fazer isso, você faz, né? Você tem seu livre-arbítrio, mas não que fosse uma imposição para quem se aproximasse do cristianismo, né? Então, ele fala, bom, se estão falando que eu prego, aí por que estão me perseguindo, se eles falam que eu prego a circuncisão? Então, ele está sendo irônico aí, né? Se ainda prego a circuncisão. Paulo combate aqui falsos boatos utilizados pelos seus contraditores, de que ele estaria apoiando a circuncisão. Se assim o fosse, diz o apóstolo, por que me perseguem? Fica, portanto, alerta em relação à ação insidiosa e manipuladora dos falsos profetas e também em relação aos boatos, calúnias e mentiras que muitas vezes se inserem em uma comunidade, prejudicando-a. Eu vou até pular isso aqui, seguindo, né? Que se façam mutilar de uma vez os que vos inquietam. Parece que ele está sendo tão duro aqui, né? Que se façam mutilar. Não é que mutilemos, né? Que se façam mutilar. Eles se façam mutilar eles mesmos, né? Há uma referência implícita ao processo de castração realizado por alguns sacerdotes pagãos. Se os indivíduos queriam afastar-se da simplicidade do evangelho, acolhendo e criando novas regras desnecessárias que o fizessem por sua conta, mas que não buscassem influenciar os demais. Assim também hoje, quando queremos inovar ou inserir práticas estranhas na doutrina espírita.
uma fala de Erasto, repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, olha só que coisa, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominado. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tirannizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Isso vai de encontro com o que a gente comentou no início da reunião sobre as sugestões, né? Que a gente deve analisar muito as questões que nos aparecem como inovações, tal, que às vezes, né, a gente tem que se precaver aí das sugestões novas, né? E interessante o que ele fala no segundo aqui, né? A segunda frase aqui, ó. São quase sempre, a gente está terminando mesmo, viu, Celi? São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e incrédulos. Olha que coisa. Aproveitando, né? Aproveitando da fraqueza. Então, que possamos ficar mais atentos com todas as sugestões e que nos apresentam, né? Mas a gente para por aqui, porque a gente encerra aquela primeira perícope do capítulo 5. Aí depois semana que vem a gente começa essa aqui, que começa no versículo 13, vai até o 26, e aí a gente vai encerrar, mas ainda acho que vai pelo menos umas duas ou 3 semanas, ainda vamos aqui, tá bom? Então, por hoje, a gente encerra aqui, tá bom? Então, agradecendo a todos aí as contribuições que foram muito ricas mesmo, e, se Deus assim o permitir, a gente prossegue semana que vem. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma coisa? Só eu posso fazer uma pequena prece de agradecimento. Hoje foi um dia muito inspirador, né? Posso Por fazer? favor, Bem por favor. rápido, bem rápido. Seja à vontade, não tem problema nenhum. Vamos sentir a gratidão em nossos corações por uma noite especial de aprendizado. Que nosso Mestre esteja sempre iluminando, clareando nossas mentes e colocando vontade nos nossos braços, nas nossas pernas, para que nós possamos agir, praticando um pouco que a gente já sabe do Evangelho de Jesus. Muito obrigado, Mestre Jesus. Somos infinitamente gratos por tanta sabedoria, tanto amor que chega até nós. Fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. Um abração, gente. Uma boa noite. Bom descanso. Que assim seja. Obrigado. Até a semana que vem, então. Se Deus Até nos semana que permitir. vem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.